Salmo 32, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Salmo 32, versículo 1 vai ser onde nós vamos caminhar com o tema, com a palavra. Vamos passear em alguns outros lugares. Vamos orar, pedindo ao Senhor toda a direção. Papai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor a tua noiva, a sua igreja, esta palavra, papai, que possamos receber a divina revelação, aquilo que está oculto por detrás das linhas das Escrituras, aonde o acesso é somente através do teu Espírito Santo. Que Ele venha nesse dia nos mover para esta direção. Tudo aquilo que o Senhor já nos deu, mas nos revela aquilo que ainda há de vir para este lugar. Nos dá unção, ousadia, alegria. Nos dá, ó Deus, entendimento para obedecer a tua voz. Que nesse ambiente o Senhor se manifeste com graça, com poder. Que venha tocar os corações que aqui estão e aqueles que nos assistem. Que venha trazer diferença para dentro e para o lado de fora. Que conforme aquilo foi entrando em nós, o Senhor vem derrubando cadeias, vem destruindo para construir o seu caráter. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, ela é, sem sombra de dúvida, algo que vai mexer dentro de nós. E o tema para a nossa mensagem hoje é sombras do passado. Quando nós olhamos para esse texto que nós vamos ler em Salmo de número 32, e os que nós iremos decorrer durante o dia, nós precisamos, antes de tudo, devido ao tema, lembrar que estamos falando sobre sombras do passado. Todos nós, eu acredito que você tem uma história, você tem experiências de vida, você tem currículos daquilo que você viveu lá atrás. Aquilo que você viveu lá atrás reflete aquilo que você é hoje. E aquilo que você vive hoje ou planta hoje te reflete naquilo que você será no amanhã. Então muitas coisas que vivemos ou pessoas que agem como agem, elas estão diretamente ligadas ao reflexo daquilo que foi o passado dela. O bom é quando todas essas experiências, elas são carregadas de coisas boas. Porque ela chega com você nos dias de hoje uma pessoa melhor, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Agora o duro é quando esse passado, essas experiências, elas vêm causando danos do que benefícios. Eles trazem mais danos do que benefícios para a pessoa que cada um é aqui nos dias de hoje. Talvez você não entenda porque seus pais fizeram, se comportaram de um formato, mas se você olhar para eles, vocês vão ver que eles são reflexos de sombra do seu passado. Agora, quando nós olhamos para essa história, quando as coisas vão bem ou as coisas são boas, muito bem, obrigado. Mas quando as coisas não são tão bem assim, quando essas coisas trouxeram mais danos do que benefícios para nós, nós começamos a pensar como nos livrar de tudo isso. Então será uma pergunta que fica para nós: será que é fácil apagar o passado e não mais lembrá-lo? Se aquilo que trouxe tudo de ruim para dentro e tem fechado a vida de alguns, agora a pergunta que é: como que nós apagamos o passado? Será que é uma varinha de mágica e dá um estralo e tudo some? Será que é passar uma borracha e acabou? Será que as pessoas não, por mais que estão nos dias de hoje, essas lembranças não causam impactos nos dias dela? Então a pergunta que nós precisamos entender é: será que é possível apagar tudo o passado dentro das nossas mentes? A resposta é não. Porque senão isso seria amnésia. E não é isso que você é. Amnésia é esquecer de não se lembrar nem de quem é. Não é possível apagar, mas nós precisamos entender como nós iremos nos portar daqui para frente, sabendo que esse passado faz parte de nós. E nós precisamos entender o que devemos fazer para que não venha apagar a sua história, para que não venha complicar o seu futuro e para que não venha cancelar o seu chamado. Eu vou repetir: se você não entender o que você precisa, como blindar isso,
você vai permitir que isso apague a sua história, complique seu futuro e cancele o seu chamado. Quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos lembrar que existem somente duas maneiras de nós não vivermos à sombra desse passado. Alguns tentam fugir desse passado, alguns tentam fingir que esqueceram esse passado, mas dia após dia esse passado vem na sua mente. Passa algum tempo, acontece alguma situação e aquele passado ele vem de volta. Então tem essa maneira, mas tem uma outra maneira. E é essa maneira que Deus quer nos conduzir nesse dia, é dar a volta por cima, é virar a chave, é virar a página, é cortar o cordão umbilical desse passado, porque se você não tirar isso se o seu passado não conseguir, eu digo o passado que foi ruim, se você não deixar ele, se não colocar uma pedra em cima, esse passado vai interferir no futuro. E se você não entender isso aqui, você nunca conseguirá viver o novo de Deus. Porque para você viver o novo de Deus, é necessário você abandonar aquilo que era velho. Para nós vivermos novo é preciso, por isso que a Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velho, porque ele fermenta, ele rompe tudo. Se você não entender isso, nós vamos arrastar tudo isso. Todos nós cometemos algum equívoco no passado, alguns erros, alguns mais e outros menos. E quando nós olhamos isso, nós deparamos com pessoas que vivem arrastando um passado tribuloso, que tenta de qualquer maneira, mesmo tentando andar para frente, ele sempre é puxado para o lado de trás. São pessoas que não se perdoam, eles não conseguem vencer, eles não conseguem romper na vida, porque eles mesmo não se perdoam. Foram uma atitude que aconteceu. Eu conheci uma família que o filho briga com a mãe por causa da esposa, e ela grávida. E nessa discussão ela falou: você nunca mais vai ver essa criança nem nascer, e você nem será avó na vida dele. 9 meses, faltando algumas semanas para essa criança nascer, essa avó morre. Eu vi o que é uma pessoa entrar em desespero com a pessoa que estava ali no velório, já era o defunto, e ela pegava a mão e punha na barriga e dizia: me perdoa, me perdoa, me perdoa, eu nunca devia ter feito isso. E carrega até hoje um passado. Essa sombra atormenta os dias atuais, porque todas as vezes que toca nesse assunto, ela não consegue encarar esse assunto. São pessoas que não se perdoaram. E é aqui que começa a entrar o texto de Salmo de número 32. Abra comigo o Salmo de número 32. Pessoas que falam como Davi: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado foi coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Ele vai dizendo: feliz é o homem que o seu passado foi eliminado. Aquele que foi coberto, isso, colocou um tampão em cima, zerou o cronômetro, anulou o tempo, daqui para frente é novas coisas. O mesmo Deus que falou com o apóstolo Paulo é o mesmo Deus que fala conosco hoje. Quando Paulo vai tentar dizer quem ele era, o seu passado, as suas coisas, ele diz: Senhor, há um espinho, ele disse: a minha graça te basta. E hoje Deus está dizendo para mim, para você que nos assiste: a graça de Deus te basta, a graça de Deus te basta, a graça de Deus nos basta. É preciso virar essa chave. Talvez fizemos coisas, tomamos decisões, caminhamos, e hoje nós ficamos tentando dizer: eu não devia ter feito isso, mas aconteceu. Vire essa chave. Hoje é dia de libertação na alma. Hoje é dia de Deus avançar com você. Hoje é dia de você abandonar essa sombra para viver o novo de Deus. Mas tem gente que são perturbados pela sombra do passado.
Não porque ele fez algo que ele acha que nunca deveria ter feito, talvez nunca deveria ter se envolvido, coisas semelhantes assim. Mas tem outro grupo de pessoas que vivem dia e noite trazendo a memória daquilo que sofreram na infância. Palavras que um pai disse, atitudes que um padrasto viveu, palavras que feriram e encaixaram como flecha para dentro do coração e hoje rasgam de uma maneira que toda hora isso traz uma dor, isso dilacera o coração. Outros não foram palavras, mas foi porque não foi compreendido dentro da casa, dentro da família, talvez no local de trabalho, na empresa ou em qualquer lugar. Mas isso trouxe da adolescência à vida adulta. Foram abusos de maltratos, as surras, e tudo isso tem acorrentado, foram sombras que um passado tem trazido para os dias atuais. São dores, é como uma corrosão na alma, é uma ferrugem na carne. E você vai precisar entender o que isso está proporcionando para os dias de hoje. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que sofreram rejeição dos pais, ou daquele que ela tinha como amor, e aquilo tem trazido para a vida deles uma insegurança. E se você não entender por quê, e quando você conversa com pessoas que sofreram esse tipo de vida, olha que profundo que é e que perigoso ao mesmo tempo é. Porque essas pessoas que sofreram todos esses abusos, os traumas, tudo de rejeição na vida deles, foram vítimas de desprezo, mas que hoje se sentem inseguros, não conseguem se sentir amados e ficam implorando pela atenção e o amor de alguém. Nós que conversamos, atendemos tantas famílias, casais, a mulher que deposita essa insegurança no marido, esperando que o marido supra aquilo que o pai não conseguiu suprir. Algumas fazem as piores escolhas, porque o que ela sente é que ela precisa preencher a coluna que foram abertas no passado. Então essa coluna de dor tem arrastado para dentro do seu casamento, tem arrastado para dentro do seu chamado, tem arrastado, são pessoas que se sentem inseguras, mal amadas, e qualquer coisinha para ela, essa sombra desse passado, traz o que nós chamamos de rejeição. Quando nós olhamos para a vida de um homem, a Bíblia registra que não foi só você e eu que passamos por isso. Gênesis, abra comigo, Gênesis de número 41, versículo de número 51. Esse homem não foi diferente, o seu nome é José. Enquanto você abre, deixa eu trazer para que alguns possam não conhecer toda a história. José é filho da linhagem patriarcal de Jacó. Ele tinha muitos irmãos, e os seus irmãos haviam invejado dele, porque seu pai havia construído coisas, falado a respeito dele. Constrói a capa mais bonita. E é uma lição para nós que somos pais, aproveitando que hoje é o dia do mesmo. Um pai que começa a fazer diferença de filho, ali na frente ele vai ter colheitas desajustadas dentro da sua casa. Então agora esse menino que se tornou um jovem, por inveja dos irmãos, e quando ele ia visitar os irmãos, a pedido do seu pai, para ver se os irmãos estavam transgredindo as leis de Deus, então ele depara com aquilo, eles agarram esse mais jovem e eles vendem. Então os ismaelitas levam ele como escravo. O menino, o mais bonitinho do papai, o mais curadinho do papai, o mais ajeitado do papai, agora era o menor de todos os homens. Agora ele é um escravo. Mas ele não era um escravo porque seu povo perdeu a guerra como espólio de guerra.
Agora ele era escravo porque as pessoas da sua casa o tinham rejeitado. A sua infância havia rejeição. A sua adolescência passava por rejeição. Agora ele está um jovem. Agora ele está na casa de Potifar. Agora ele já tinha passado por tudo isso, pelas cadeias, injustiçado, sim, mas agora ele está vivendo num outro tempo. Agora ele está governando naquela nação. Só que por mais que a posição que ele ocupava, aquilo ainda, aquela sombra carregava para a vida dele. Quando nós olhamos para isso, Gênesis 41, 51, agora ele casa com a filha do faraó. Agora ele tem um filho. E quando ele vai colocar o nome do filho, não se estranhe, mas o primeiro filho, Gênesis 41, 51, disse: e chamou José, o primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Essa dor era tão grande que ele resolve colocar o nome do filho dele, para que todas as vezes que ele olhasse para o filho, pudesse dizer: eu esqueci das dores do passado, eu esqueci das casas do meu pai. Ele estava nitidamente dizendo: eu apaguei a minha família, eu não quero saber mais deles, eu não quero ouvir falar no nome deles. Então o primeiro filho, quando ele vai colocar o nome, ele coloca Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer do meu passado. Tem muita gente que vive assim. Mas tem uma coisa que precisamos entender. Ele diz que Deus o fez esquecer, mas na verdade, embora ele dissesse que havia esquecido, lá dentro dele aquilo ainda estava vivo. Eu quero trazer uma coisa para você e para mim: que quando os sentimentos estão vivos, eles ainda precisam de cura. Eu vou repetir. Você pode ter dito: não, acabou, isso está perdoado, eu não tenho nada, está tudo bem. Mas enquanto aquilo for de boca para fora, haverá tempo de Deus trazer o conserto. Porque enquanto estiver vivo, precisa de cura. Enquanto estiver vivo, você precisa ser curado da sombra desse passado. Porque se você não curar por vontade própria, preste atenção, se você não curar por vontade própria, se você não permitir o tratar de Deus para dentro de você, haverá um momento que isso será colocado, a história vai viver novamente sobre a sua vida. Agora Gênesis 42, versículo de número 3. Agora a história diz que os seus irmãos havia fome na terra. E agora seus irmãos vão procurar comida, mas eles vão procurar comida onde? Agora onde está José? Versículo 3. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Benjamim, porém, irmão legítimo de José, não enviou Jacó seus irmãos, porque dizia: para que não suceda porventura algum desastre. E assim entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto na terra. Aqui a promessa de um sonho que José tinha visto, que o feixe, ele se curvava diante dele. E aí que começam os processos da inveja, mas aqui começa a cumprir aquilo que Deus havia prometido. Ei, há promessas de Deus que pode parecer estranha, mas elas irão cumprir sobre as nossas vidas. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhe asperamente,
e disse-lhe: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Versículo 7 de novo. E José, vendo seus irmãos, reconheceu, porém se mostrou estranho para com eles e falou com ele asperamente. Mas então por que colocou o nome do filho de Manassés? Porque Deus me fez esquecer. Se aquilo foi realmente esquecimento, se aquilo realmente veio um apagão, por que é que agora ele trata de uma forma áspera? Por que é que ele se mostra estranho? Por mais que ele dizia que havia passado, esse passado ainda vivo, José trazia cicatrizes na alma, coisas que ainda não havia sido curado. Deixa eu dizer algo para você nesse dia. Se tem algo para você consertar, conserte. Porque se você não consertar, Deus vai trazer tudo à tona para você viver o conserto. Mas lembrando que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Versículo 8, José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Há um ditado popular que diz que quem bate esquece e quem apanha nunca esquece. Talvez há coisas que nós cometemos e nós não percebemos, mas as pessoas que receberam, perceberam. E são elas que guardam essa dor. E por ser elas que guardem essa dor, são elas que precisam se organizar e pôr isso para fora. Porque chega um tempo diante de Deus. Haverá tempo depois de tudo passado em nossas vidas, que será tempo de aliviar essa dor. Será tempo de liberar esse sofrimento. Porque chega tempo em que Deus prepara uma mesa perante os seus inimigos. Há um tempo que isso chega, e esse tempo chegou. Versículo 24 de Gênesis 42, e diz assim: e retirou-se deles, e chorou, e depois volta a tornar-os de falar, e tomou Simeão dentre deles, e amarrou perante seus olhos. Agora presta atenção, chega um tempo que isso precisa ser colocado para fora. Tem pessoas que vão carregando isso, e aquilo vai se tornando uma bola. E aquilo vem destruindo tudo que está à sua volta. E se você não entender que você precisa colocar isso para fora, se você não entender que você precisa esvaziar essa dor, você vai machucar outras pessoas. Porque um curado, um sarado, sara outro, mas um ferido, fere outro. Se nós não entendemos que só tem uma coisa que o passado serve para nós, é para aprender aonde não entrar como laço. Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. Se nós não somos isso, nós precisamos entender. E a dor ainda estava presente, por mais que passaram-se anos. Os filhos nascem, os filhos crescem. E Deus prosperava José. Ele era governador de tudo aquilo. José era o cara daquela nação. Ele era quem os povos da redondeza procuravam. Era o nome citado. Mas ele tinha tudo. Ele tinha nome, ele tinha status, ele possuía riqueza. O seu nome foi trocado pela dinastia de lá. Então ele era da linhagem a partir daquele tempo. Mas ainda assim, as coisas nunca suprirão, nunca apagarão as feridas que estão do lado de dentro. O passado pode ter te machucado, mas Deus quer te tratar e curar nesse presente. Nós precisamos entender. Mas não foi só José que viveu isso. Davi viveu isso. Davi vai dizendo que o sofrimento em Salmos
32, 3, aproveita, abre comigo aí. Davi passou por isso, mas precisava ser curado. Diz assim Salmo 32. Versículo 3: quando eu guardei o silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. A Nova Versão Internacional, ela vai dizer: enquanto me calei, eu me definhava de tanto gemer. Davi guarda para si, José guarda para si, diz que tinha sido curado, que Deus havia apagado. Você viu quantas pessoas tomam passos dizendo que é Deus que tem feito, quando Deus não fez? Quantas pessoas falam por Deus, quando Deus mesmo não autorizou ela mesma falar? Quantas pessoas dizem foi Deus quem fez isso, quando Ele diz não, isso aqui foi Deus, Ele que fez isso, Ele fez apagar. Foi o que José disse, quando na verdade estava tudo vivo. Então não foi Deus, porque tudo que Deus faz, Ele faz no começo, no meio e no fim, e zera a conta. Davi está dizendo na mesma situação: enquanto eu guardei em silêncio, enquanto eu calei, enquanto eu não consegui pôr para fora, em outras palavras dizendo, ele diz, eu estava sendo consumido dia e noite, os meus ossos envelheceram. Quando ele diz que os ossos envelheceram, ele está dizendo que o histórico humano, do início ao final, ele tem um tipo de osso, e no final ele está aquele osso fragilizado. No início um osso forte, saudável, mas com o passar do tempo vai perdendo o cálcio. Ele então estava dizendo, eu estava enfraquecendo. Salmo 32, versículo 4. Davi continua dizendo, porque de dia e noite a sua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Ele está dizendo, isso foi me definhando, e eu fui sentindo o peso da sua mão, e o meu sorriso, o meu humor, a minha alegria se transformou em sequidão. Sabe aquele sorriso que as pessoas dão, mas você não vê a alegria? É um sorriso. Eu lembro que eu tenho uma foto de criança, a gente tinha medo. Eu não sou tão antigo assim, mas eu tenho uns quilômetros. E eu lembro que o fotógrafo tinha um tecido preto que ele entrava atrás. Tem uma foto minha e da minha irmã. Hoje é tudo celular, né? Nem contrata mais. E foram lá em casa e a gente está rindo, mas a gente está rindo com choro, com medo. Aí você olha aquela foto, você não sabe se está chorrindo, se está chorando ou se está rindo. São pessoas que guardaram isso, mas que o seu sorriso na verdade não contém alegria. O humor se transforma em amargura, sem brilho, baixa estima, sem força para reagir. Agora no versículo 32, 5, vai ser o start, vai ser a mudança que Davi entendeu, e a mudança que nós precisamos viver. Então ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu o perdoastes a minha maldade e o meu pecado. Por enquanto ele está guardando, por enquanto ele está sofrendo, por enquanto ele está envolvido e se definhando, mas quando ele entende, a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia de Deus. Agora nós precisamos entender algumas coisas. É necessário tocar no assunto, é necessário ser tratado por Deus. Fugir só vai adiar. Eu vou repetir, fugir só vai adiar. Fugir não. Tem pessoas que você vai dizer, ela diz, não toca nesse assunto que eu não gosto.
quando vai tratar algum assunto, eu não quero nem lembrar sobre isso. Essa sombra perseguirá você. E sombra reflete aquela imagem. Eu lembro quando criança, passava no poste de luz, voltando para alguma coisa de noite em casa, eu ficava assustado, porque eu via, parecia que tinha alguém, mas quando passava em outras luzes de outro poste, a sombra crescia de novo. Então a gente, quando criança, corria para não ser alcançado pelo medo. Mas o medo não apagava. Se nós não entendemos que é preciso tratar algumas coisas, deixar ser tocado para que haja cura. Você precisa desejar ser curado mais rápido do que você deseja fugir da situação. Quando nós vamos olhar para tudo isso, como falamos no início, só tem dois caminhos. Um é viver arrastando dia e noite essa informação. Ela passa um período, você não lembra, mas algum período ela lembra. Ela avança um pouquinho, você esquece. Torna outro dia, você lembra. Foi rejeitado na infância. Foi desprezado por alguém. Foi abandonado por pai e mãe. Já esquecemos. Mas é só alguém não te dar a atenção que você espera. Aquela sensação de ser abandonado por aquele líder, ser abandonado por aquela pessoa, ser abandonado por aquele amigo, ser abandonado por aquele patrão, qualquer coisinha, lembra. Porque aquela rejeição, ela está pronta, mas ela está encoberta, mas ela está pronta. Aquela dor, ela está pronta, mas ela está amortecida, mas ela está pronta. Ela está pronta para surgir a qualquer momento. Quando você entende que não dá para você viver arrastando, você precisa fazer o que José fez. Agora sim nós vamos ver os passos. Vimos o que Davi fez, vamos ver o que José está fazendo. Em Gênesis 45, versículo de número 1. Se no versículo 42 ele se transforma estranho, se no versículo 42 ele vai chorar, se no versículo 42 aquilo vem à tona para ele, enquanto ele permanece embrutecido, falando áspero com os irmãos, aquilo não estava produzindo resultado algum. Enquanto nos levantamos na força de nós, não produz resultado nenhum. Foi quando José começa a chorar, foi quando José começa a colocar aquilo para fora, foi quando José começa a buscar ajuda, e isso tem que vir entre você e Deus. Esse primeiro passo tem que começar entre eu e Deus, você e Deus. Temos que chorar no nosso canto, temos que fazer orações perigosas, como estamos falando aqui no início. Orações perigosas que vão dizer: Deus, eu aceito você tocar nisso, ainda que me doa, mas me cure. Ainda que rasga por dentro, mas me transforme por fora. Agora ele vai chorar, depois ele volta e se recompõe. Passa-se um tempo e os irmãos voltam. Agora versículo 45. José vai dar a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Olha só, agora os irmãos chegam, agora ele vai resolver. Ele vai dizer para os seus servos: saiam todos, fique somente os que me causaram dor. Sai todo mundo. Ele não fez um processo invertido. Sai o causador da dor e fique as pessoas que não me causaram nada. O processo de cura não é ficar com quem não fez nada. O processo de cura é tocar no agente que fez e trouxe a dor.
Agora ele diz: sai todos. Então ele vai resolver o problema. No versículo 2: levantou a sua voz com choro. Antes era Manassés, Deus me fez esquecer. Agora um homem fragilizado em choros, de maneiras que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó também ouviu. Agora aquilo que estava encoberto, ele começa a colocar para fora. Aquilo que era escondido, aquilo que trazia dor, agora ele começa a colocar para fora. Aí deixa eu te dizer algo: para sermos curados, precisamos ir até aquele que nos causou a dor e liberarmos de uma forma verdadeira. Tem gente que não quer: não me toque, não me rele, eu não aceito. Você continua fugindo e o problema continua fugindo com você. Agora José toma um passo, ele vai resolver, ele confessa. E José disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Antes ele era um cara duro, agora ele quer falar sobre família. Antes ele disse: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Agora ele pergunta: vive ainda meu pai? Mas ele disse que Deus havia limpado isso dele. Versículo 4, nós estamos terminando, caminhando para o fim. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E se achegaram-se. E então ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Primeiro, ele era um homem desconhecido para os irmãos, alguém que tratava com aspereza, alguém que queria colocar a distância. Agora ele vai dizendo: eu sou José, o vosso irmão, aquele que vendeste como escravo para o Egito. Querido, agora o processo de cura começa a ser tanto na vida dele, que agora ele permite tocar naquilo que trazia dor. Ele disse: eu sou aquele que vocês me venderam, eu sou aquele que sofreu por essa venda, eu sou isso, mas achegai-vos a mim, vem para perto de mim. Eu não sei você, mas eu imagino a cena, os irmãos paralisados, um homem que agora era o governador, mas que eles tinham levado como escravo, aquele que havia endurecido, agora dá se conhecer e começa a abraçar, dizendo: vive ainda o nosso pai, eu sou aquele. Talvez você vai ter que dizer: eu sou aquele que te ajudou tanto, e você virou as costas, mas chega a mim, porque eu estou hoje a fim de resolver a situação. Talvez você vai dizer para aquele: você foi aquele que me abandonou, que me traiu, mas eu estou te dizendo, eu estou te ligando para dizer que hoje Deus está me curando, e eu estou dizendo: eu te perdoo, eu te libero, vai viver em paz. Quando nós olhamos para isso, o versículo último 5 diz assim: agora pois não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Agora está curado. Agora ele está dizendo: não sinta peso por isso. Hoje eu entendo que Deus caminhou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: os passados horríveis que eu vivi me tornaram o homem que eu sou. O passado horrível, coisas que desagradaram a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude e talvez até os dias atuais, me fizeram hoje compreender que aonde eu venci, eu posso levar alguém a vencer também. É isso que você precisa entender, porque passamos por algumas situações que na verdade nos causa constrangimento. Ou você carrega a sombra do passado e geme, chora e dorme em quarto escuro e puxa o cobertor e aperta o travesseiro, e dia e noite você vai dizer: eu não aguento mais, eu quero deixar de viver, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou você vive a chave, vira a chave. Entenda que as suas experiências do passado é para ajudar alguém no futuro.
É isso que nós temos que viver. Porque um curado cura o outro, mas um machucado machuca o outro, um ferido fere outro. Não espere de um ferido você ser curado, mas também não espere de um curado você ser ferido. A pessoa é tão de Deus, mas você tem um histórico do passado, que você se fecha tanto, porque você acha que esse que já foi curado vai te ferir. Eu quero finalizar aqui te chamando a atenção. Dê chance para o seu futuro. Dê chance para o novo de Deus a partir de agora. Dê passos em direções às coisas novas de Deus. Aquilo que nós vivemos na infância, as traumas que eu trago e você trouxe, eles servem para nos fazer melhor. Alguém disse, eu vivi erros no meu passado. E eu perguntei, o que é um erro? Porque erro é tudo aquilo que não te traz ensino nenhum. Você só passou, só sofreu. Agora aquilo que contribuiu para você ser melhor, ou aprender como não fazer, não foi um erro. Foi a escola da vida, a faculdade de Deus, o deserto que Deus te caminhou para chegar na terra prometida. Entenda isso. Mas o que eu vivi foi um erro, até hoje eu erro. Não foi um erro, foi experiências para uma vida e um algo a mais de Deus. Resolva hoje dar uma mudança, dar o start. Deus está convidando você para essa mudança. Vamos orar comigo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar a Deus. Talvez você tenha sombras desse passado, talvez você tenha dores, talvez você tenha rejeições, talvez você tenha sofrimento, mas você só tem dois caminhos: ou carrega isso para sempre e seus ossos serão definhados como fez Davi, ou tu confessa, deixa tocar a história, deixa tocar a ferida, vira essa chave, seja um novo de Deus, receba o novo de Deus, receba o novo de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos aprender com o nosso passado, nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos um novo tempo, uma nova história. Pai Santo, todo sofrimento será incomparável com o peso de glória que espera os seus. Nos ajuda, Espírito Santo do Senhor, nesse dia. Transforma o nosso ser. Nós fazemos orações perigosas. Nós aceitamos o Senhor tocar em nós, transformar as nossas vidas. Nos ajuda a olhar para o passado como uma história, como uma faculdade, como ensinamento, mas que não possamos refletir os maus ensinos para o nosso presente, que possamos ajudar outros naquilo que nós já vencemos, que possamos curar outros naquilo que nós já fomos curados. Transforma-nos, muda, escreve sua história, seu novo tempo para nós. Assim nós oramos, assim nós permitimos e te agradecemos. Toca nas nossas feridas, toca no nosso ser, nos faça parecer com seu Filho Jesus. Assim nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus.